Olá malta, bem-vindos mais uma vez ao Instagram, mas com o Fernando que sou eu. Hoje vamos falar de aberturas, vamos falar de Fs, vamos falar de distâncias hiperfocais, vamos falar de círculos de confusão, vamos falar de uma série de coisas muito fixes para vocês conseguirem tirar o melhor partido da máquina que vocês têm, dos objetivos que vocês têm, com aquelas coisas que vocês já têm em mãos, como sempre, aqui neste canal, está bem? Então fica aí, é já a seguir aqui no Instagram, mas com o Fernando que sou eu. Olá malta, bem-vindo. Então tu tens um objetivo, tu tens uma máquina fotográfica que tem um controle assim manual sobre o que é a abertura e não sabes usar. Ou então sabes, mas queres aprender mais algumas coisas, pode ser que consigas aprender alguma coisa neste vídeo. Não prometo nada porque eu também não sei muito, mas aquilo que eu sei vou partilhar contigo. Ora bem, o que é a abertura antes de mais nada é muito simples. A abertura é este buracão enorme que está aqui à minha frente porque eu estou a utilizar uma abertura de f sobre 1.4 nesta minha lente de 35mm, que é fantástica, ok? E como é que eu posso fazer para controlar esta abertura? Muito bem, primeiro de tudo, o que é o F? O F é nada mais nada menos que a distância focal da tua objetiva. Portanto, neste caso, que é uma 35mm, o meu F é 35. Se a lente fosse uma lente de 100mm, o meu F era de 100. Se a minha lente fosse uma lente de 50mm, o meu F era 50. Okay? Se a minha lente fosse uma lente de 14mm, o meu F era 28, porque quando é 14mm, não, estou a brincar. O meu F, como é lógico, seria 14 também. Quando nós dizemos que temos uma abertura de F sobre qualquer coisa, o que nós estamos a dizer é que temos um diâmetro na nossa pupila virtual igual a F sobre qualquer coisa, está bem? Pronto, imagina que tens os 100mm da tua objetiva e estás F sobre 4, ok? Então quer dizer que o diâmetro da pupila virtual da tua máquina é de 25mm, que é 100 sobre 4. Se por acaso tiveres F sobre 8, já o diâmetro da pupila virtual é F sobre quanto? 100mm sobre 8 são 12,5mm, ok? Portanto, são 25mm para F sobre 4 e são 12,5mm para F sobre 8. Já reparaste que o diâmetro diminuiu e diminuiu de maneira tal que a área do círculo em F sobre 8 é metade da área do círculo de F sobre 4, ou não? Se calhar não. Se calhar F sobre 4, se calhar há aqui uma diferença. Ok, vamos ver como é que calculamos essa diferença. Imagina tu que tens um raio de 1 cm no círculo da tua circunferência e tens uma quantidade de luz que passa numa circunferência que tem um raio de 1 cm, ok? Se a circunferência tem um raio de 1 cm, ok? Então a tua circunferência tem uma área de 3,14 cm². Lembras-te, quando estudaste matemática, lembras-te? Estavas com atenção nas aulas, 3,14 vezes r ao quadrado. Portanto, 3,14 vezes 1 vezes 1 dá 3,14. Agora tu queres duplicar a quantidade de luz que passa nesse círculo, a mesma quantidade de tempo, a mesma distância focal, queres duplicar essa quantidade. Portanto, o que é que vais fazer? Vais ter que arranjar a maneira de duplicar a área do círculo, não o raio. Se tu duplicares o raio, repara, 3,14 vezes 2 vezes 2. Já dá 4, não é? 3,14 vezes 4. Então já não estás a duplicar a área, estás a quadriplicar a área. Bom, para duplicares a área, vais ter que arranjar um número que, multiplicado por ele próprio, dê 2. Como é que isto se chamava? Era a raiz de 2. Portanto, a raiz de 2 vezes a raiz de 2 dá 2. Ora, a raiz de 2 é 1,4. Certo? 1,414 2 vezes. Então, o teu próximo passo, para além de 1 sobre 1, que é o teu raio, agora vais multiplicar por 1,4. Então, quando tiveres 3,14 vezes 1,41 vezes 1,41, vai dar exatamente o quê? 3,14 vezes 2 são 6,28, que é a área do círculo duplicado. Ora bem, e é aqui que vamos começar a perceber o que é 1.4, quando diz F sobre 1.4. Como há 1.4, depois queres duplicar outra vez, já vais ter o 2. Porquê? Porque F 1.4, 2 vezes 2, já dá 4. Portanto, já é o quádruplo da área. Então tens F sobre 1. A seguir, aumentas para F sobre... Não é, a seguir, primeiro tens um raio de 1. Depois vais ter um raio de 1.4. Depois vais ter um raio de 2. E a seguir ao raio de 2 vais ter um raio diferente. Okay? Para teres múltiplos. Estes múltiplos são dados por potências da raiz de 2, está bem? Vou deixar aqui as fórmulas, são potências da raiz de 2 que vão influenciar estes números. E a cada aumento para o dobro ou redução para metade, dá-se o nome de stop de luz, ok? Portanto, imagina tu, eu estou a apanhar um sol direto, eu não estou a fazer isto de propósito, não estou a fazer isto. Eu estou a apanhar sol direto e isto não é por acaso. Eu estou-te a querer mostrar, normalmente isto não se faz em vídeo, nós temos sempre o cuidado de ter as luzes mais ou menos equilibradas, mas eu estou-te a mostrar que eu deste lado estou muito mais iluminado do que deste, ok? E porquê? Porque eu tenho um sol direto aqui e deste lado aqui não tenho. Esta diferença de luzes é aquilo que nós chamamos de stops.
pá, mantém mais um stop de luz deste lado, que é para eu ficar assim mais equilibrado, ok? Ou então fecha mais o stop de luz, que é para eu ficar assim mais às escuras, está bem? Tu podes fazer isso com a tua lente, regulando a abertura, não para metade da luz, não para metade das coisas, mas é isto que nós queremos fazer, está bem? Normalmente em fotografia nós queremos que as metades da face, ou as zonas da face, as diferenças entre luz e sombra, tenham ali meio stop de luz, ok? Meio stop de luz significa o quê? Se um stop significa dobrar ou reduzir, aumentar para o dobro ou reduzir para metade, meio stop significa aumentar um quarto ou reduzir um quarto na quantidade de luz. Bom, já sabes o que é o F, que é a distância focal, já sabes o que é a abertura, que é exatamente a área do círculo que permite passar aí, e é dada a referência pelo diâmetro deste círculo, ok? Que por acaso corresponde à pupila virtual. Repara que é o diâmetro, não é o raio. Repara outra coisa que é para não haver confusões. A fórmula matemática da área do círculo é dada pelo raio e serve para nos ajudar a compreender as coisas. Porquê? De onde é que vêm estes números? Mas, se nós formos medir as coisas, se eu disser f sobre 4 numa 100 mm, eu tenho um diâmetro de 25 mm. Okay? Curiosamente, achando a verdadeira constante, que é a constante relativa à distância focal da objetiva, a dividir por estes números, dá-nos o diâmetro desta pupila virtual. Okay? E agora sim, vamos falar da pupila virtual. Porquê que não é o diâmetro do diafragma? O diafragma é aquela parte das lâminas que realmente fecha e abre na objetiva. Porquê que não é isso? Porquê que nós chamamos pupila virtual de entrada, que é aquela que nós vemos na objetiva quando olhamos assim de frente para ela, e de saída, que é aquela que aparece do lado do sensor? Porque as nossas objetivas têm elementos ópticos, têm lentes, ok? E a construção destas objetivas tem em consideração uma série de desvios, de refrações de luz causadas pelos vidros dessa lente, mais a refração de luz causada pelas lâminas do diafragma e, portanto, parecem projetados de um lado e do outro círculos de dimensões diferentes. Vocês olharem para a vossa objetiva, a abrirem toda, tirarem da máquina, ou uma manual, a abrirem e forem ver de um lado e do outro, vocês verem que os círculos são diferentes. Não é? No entanto, não deveriam ser, porque vocês têm o mesmo buraco, de um lado e do outro. Só que, por causa destas coisas dos vidros, os círculos são de tamanhos diferentes. Bom, a pupila de entrada é este buraco que eu estou a olhar e que consigo ver quando olho para a objetiva diferente, ok? A pupila de saída é outra. Bom, esta pupila de entrada, neste momento, como isto é uma 35 mm e eu estou em f sobre 1.4, é igual a 35 sobre 1.4. Nada de saber, ok? Isto no número de milímetros. Se eu tiver uma 100 mm e fizer f4, ou f sobre 4, então eu vou ter um diâmetro de 25 mm. Se eu tiver f sobre 8, eu vou ter o tal diâmetro de 12,5 mm. Isto dá-nos a possibilidade de termos lentes como esta, que é uma lente magnífica que tem abertura de f sobre 0,85. O resultado de uma fração sobre um número fracionado é maior do que o próprio número do denominador. Portanto, significa que eu vou ter uma abertura maior do que o denominador, do que a distância focal da objetiva. Claramente que, se fosse físico, não era possível abrir mais do que o próprio limite físico da coisa. Mas assim, com elementos ópticos, conseguimos. E, portanto, conseguimos ter lentes muito rápidas. E chama-se rápida porquê? Porque quanto mais aberta tiver, mais luz entra. E quanto mais luz entrar, mais capaz é o sensor de realizar uma operação de autofocos em velocidades muito grandes. Portanto, muito rapidamente. Okay? Portanto, quanto mais aberto a objetiva possibilidade de ter o seu diafragma, mais rápida ela é. Okay? Portanto, objetivas rápidas para desporto, para pouca luz, para astrofotografia, são objetivas normalmente com f sobre 2.8, f sobre 1.8, f sobre 1.4. Ok, às vezes o f sobre 3.5 é uma abertura meio estranha, que não vem exatamente da raiz de 2, mas depois são aqueles passos intermédios. Okay? Também servem. E estas objetivas rápidas normalmente aparecem em f sobre 1, f sobre 1.4, f sobre 1.8, f sobre 2, f sobre 2.8, ok? E também às vezes o 3.5, que é um step intermédio, um stop intermédio. O que é isto dos stops? Cada vez que nós duplicamos a área do círculo ou reduzimos para metade, estamos a abrir um stop de luz, ou aumentar um stop de luz, ou fechar um stop de luz, reduzir um stop de luz, ok? E estes stops são metade ou o dobro, ok? É sempre a proporção para dobrar ou para reduzir. Também temos stops intermédios, que são aqueles que são, em vez de dobrar, estás a aumentar 1/3 da área do círculo, ou 2/3 da área do círculo, ou 1/4 da área do círculo. Isto são stops intermédios, está bem? Mas vocês podem decorar os stops verdadeiros, são aqueles de dobrar ou de reduzir para metade, ok? E depois os outros vão calcular que são intermédios. Se vocês repararem, nem todas as máquinas, nem todas as lentes permitem os intermédios. Algumas permitem intermédios porque aqui tem o anel de abertura, que é um anel contínuo, mas só estão referenciados a alguns, portanto os outros estão mais ou menos a meio.
ok? E podem ir fazendo esse tipo de experiências e é muito porreiro. Para que é que isto serve e para que é que estas coisas são utilizadas? Não são só para a imagem ficar mais luminosa ou menos luminosa, também servem para nós podermos utilizar o foco para a nossa composição e para a beleza da nossa imagem. Reparem que, por exemplo, eu neste momento estou focado, atrás de mim está tudo desfocado, à minha frente, se eu tiver aqui a minha mão, também está desfocada, certo? Porquê? Porque esta abertura de 1.4 permite que as coisas estejam em foco desde uma distância mínima da máquina até uma distância máxima da máquina, ok? Ou seja, da objetiva, na verdade, está bem? Ou do sensor, do conjunto de lentes e sensor. Porquê? Porque estamos a utilizar um conceito chamado profundidade de campo. E a profundidade de campo é exatamente a profundidade que vai desde o ponto mínimo em relação à máquina. Imagina que a máquina está daquele lado, está bem? Tenho a máquina aqui, ok? Tenho o ponto mínimo de foco aqui, ou seja, a distância mínima de foco está aqui e a distância máxima de foco está aqui. E eu estou dentro da profundidade de campo. Se eu passar para aqui ou passar para ali, já estou fora de foco, ok? Mesma coisa se aproxima assim ou afastar, ok? A minha cara vai ficar fora de foco se eu vier para aqui. E agora se eu me aproximar, também vai ficar fora de foco, até a máquina encontrar a minha cara e ficar de novo, ok? Bom, porque eu estou a utilizar um autofocus com reconhecimento facial, então se eu me aproximar muito a máquina vem atrás de mim, ok? Mas vocês repararam que, por exemplo, neste caso, eu estou muito perto de foco, tudo o resto está muito desfocado atrás de mim. Se eu me afastar, as coisas já ficam um pouco mais focadas, ok? Mas isto é porque a máquina está a ajustar o foco, ok? Se a máquina não ajustar o foco, eu chego para a frente e automaticamente estou desfocado, está bem? Pronto, então, vamos por partes, estamos a falar da profundidade de campo. A profundidade de campo tem um ponto de focagem mais perto e um ponto de focagem mais longe, ok? Isto porquê? Porque dependendo da abertura, os raios de luz que vão passar no rebordo da lente, ok? E que vão ser dobrados e vão convergir, ok? Vão se cruzar e vão bater depois no plano do sensor, ok? Quando eles batem no plano do sensor, convém que sejam o mais pequenos possíveis, para que a imagem esteja em foco, o mais concentrado possível para que a imagem esteja em foco, ok? Então, teoricamente, se tiveres um ponto fora do sensor e tiveres os raios dele, eles são dobrados e vão cruzar-se naquele ponto. E aquele ponto, no plano do sensor, é o ponto de foco, ok? Se por acaso eles se cruzarem depois, então o que atravessa o sensor já não é um ponto, já é um círculo, ok? E depois ele vai concentrar fora do plano do sensor. A este círculo chama-se o círculo de confusão, ok? E isto é o círculo de confusão porquê? Porque para o nosso cérebro é perceptível que uma coisa esteja em foco, mesmo que ela não esteja exatamente em foco. É um foco mesmo preciso, ok? E portanto, se ela não estiver exatamente em foco, se o círculo de confusão for tal que nos permita perceber a imagem e entendê-la como focada, então ela está em foco, considera-se em foco, ok? E este círculo depende da distância em que nós temos a observar a nossa imagem. Imaginem que vocês têm aqueles placares outdoors, aqueles outdoors grandes lá fora. Se vocês se aproximarem, até as revistas, aquelas revistas grandes, se vocês aproximarem a cara de papel, vocês vão ver os 3 pontinhos de cores, ok? Mas se vocês afastarem, de repente está tudo nítido. Também na imagem, está super nítido. Porquê? Porque o círculo de confusão àquela distância já é um círculo maior do que se estivermos muito perto, ok? Portanto, o círculo de confusão importa para isto. E quando nós estamos a utilizar aberturas muito grandes, o que acontece é que a convergência dos raios de luz após a lente, reparem bem aqui neste gráfico que vou mostrar, aqui a conversão dos raios de luz, ok, permite uma distância focal curta. Estão a ver? Porque quanto mais inclinado for esta aproximação dos raios, não é, mais curta é a distância permitida entre o desfazamento dos mesmos, dos pontos. Se eu tiver uma abertura mais baixa, os raios vão ser quase paralelos e então vão impressionar o sensor. Para chegarmos àquela abertura eu tenho que estar muito longe ou então muito perto, ok? E por isso é que, quando nós fechamos a objetiva, temos uma profundidade de campo muito maior do que quando nós a abrimos. Isto é especialmente importante em macrofotografia. Claro que depois, se fecharmos muito a objetiva, temos o quê? Temos que inundar com luz, ok? Ora bem, o que é que eu queria dizer mais? Já falámos sobre abertura, já falamos sobre o F, já falamos sobre a área do círculo, já falámos também sobre esta parte que é o círculo de confusão. Então, vamos falar agora sobre a distância hiperfocal, está bem? Imaginem vocês que gostam de astrofotografia ou que gostam mesmo de fotografia de paisagem. Okay? Imaginem ter aquelas montanhas lindas, com aqueles chapéus de nuvens, que elas fazem assim um cone de chapéu, com aqueles rebordos de neve e vocês querem aquilo focado, ok? Mas não está muita luz no céu e a vossa máquina não tem a capacidade de, com o autofocus, mesmo com o auxiliar de autofocus, aquele que é infravermelho, não conseguem focar como deve ser. Okay? Tem dificuldade em focar. À noite, por exemplo, as estrelas não têm luz suficiente para impressionar o sensor
de tal maneira que o mecanismo de autofocus da máquina consiga funcionar bem, ok? Ou podem não ter uma lente muito rápida, podem ter uma lente menos rápida, mais lenta, uma lente f4, por exemplo. Então, já podemos fazer o quê? Podemos utilizar a distância hiperfocal para perceber ou para conseguir que o fundo esteja em foco, ou não esteja, ok? Porque bem, nós usamos isto. Há tabelas hiperfocal, têm aplicações como a PhotoPills, por exemplo, que vos dá, dentro das tabelas, qual é a distância hiperfocal para determinada objetiva, para determinada distância focal, para um determinado sensor. Tudo isto importa, ok? Porque se vocês tiverem um sensor com 1 metro quadrado, né, se o raio que lá cair por um raio de 50 centímetros, né, está lá aquele raio, mas ele pode ir até 1 metro, porque o sensor é 1 metro quadrado, ou seja, de certeza que se aqueles 50 centímetros impressionarem o sensor de luz, vai para o resultado final, vai ler um sensor com 1 metro, é a mesma coisa, estarem lá 50 centímetros ou estar lá 1 metro, é igual. Portanto, também depende do sensor, ok? Então o que é que vamos fazer? Vamos fazer o seguinte, vamos considerar que a profundidade de campo é esta. Numa profundidade de campo normal, nós quando fechamos a objetiva, vamos fazer isto, a profundidade de campo. Afastamos o ponto mais afastado, aproximamos o ponto mais próximo, não é? Mas quando nós estamos a querer focar o infinito, o ponto mais afastado não mexe, porque é o infinito, é aquela coisa lá ao fundo, vocês não podem lá mexer. Então, vamos considerar que o infinito é fixo, ok? Então temos isto. Se a nossa câmara estiver deste lado, ok? O nosso ponto de foco mínimo, ou mais perto da câmara, é este. Então, se nós abrirmos a objetiva, ele vai se aproximar do infinito. Se nós fecharmos, ele vai se aproximar da máquina, ok? Então imaginem isto, eu tenho aqui um casal que acabou de casar, está uma noite fabulosa, vê-se assim, assim a Via Láctea lá ao fundo, as estrelas todas, aquilo está maravilhoso, é lindíssimo, e eu quero tirar uma fotografia com eles e com as estrelas todas focadas. Então o que é que eu tenho que fazer para isto? Se eu focar aqui a eles, se calhar ali ao fundo as estrelas não estão focadas, e se eu focar as estrelas, então se calhar elas não estão focadas. Como é que eu garanto que está tudo focado? Eu utilizo uma tabela de hiperfocal, ok? Como é que eu faço isto? Eu vou dizer, ok, tenho aqui uma 35mm, se calhar não é a melhor objetiva para este efeito, mas pronto, tenho uma 35mm, e eu sei que se eu utilizar f1.4, que é para ter a luz toda que eu quero, não é? Então, com uma velocidade porreira, então eu quero 35mm com f1.4 para este sensor são, deixa cá ver, 9.01 metros. Ok, meus amigos, faz favor, vão para 30 metros. E eles, tuca, 30 metros da máquina. E quando eles estiverem a 30 metros da máquina, eu tenho a certeza que se os fotografar, também o infinito vai estar em foco. As estrelas aparecem em foco também. Mas, 35mm, quer dizer, bom, 30 metros da máquina com uma 35mm não estão muito tão longe. Eu, se calhar, gostava mais que eles viessem para mais perto de mim, que é para eu poder ter uma noção da cara, das feições da pessoa. Então, eu quero que eles estejam, assim, mais ou menos, a 5 metros da máquina, ok? Então, eu vou à minha tabela da PhotoPills e descubro que, para 5 metros da máquina, numa 35mm, eu tenho que ter em f8, ok? Porque a distância hiperfocal para 8mm, para 35mm em f8 é 5.16 metros, ok? E assim eu vou saber de certeza que os tenho focados. Mas, se ainda não for suficiente, se eu os quiser trazer até 2 metros, mais ou menos, 2,5 metros, eu vou ter que reduzir a abertura para f16. E o que é que acontece em f16? Eu vou ter que pedir, vou ter que lhes pedir, primeiro para serem iluminados artificialmente, porque é de noite, não é? E para captar a luz das estrelas, eu vou ter que ter uma exposição muito longa, está bem? Elas vão estar focadas, mas eu vou ter que ter uma exposição muito longa. E depois isso também vai entrar em campo ou em conta com outras coisas que têm a ver com a regra dos 500, por exemplo, a porcentagem dos 500 tem a ver com a fotografia. Quanto tempo é que eu posso ter exposto uma determinada abertura com uma distância focal X para que as estrelas não apresentem rastro. Mas isso já é a astrofotografia, é outro capítulo. Portanto, não há uma série de variáveis aqui a ter em conta, mas basicamente a distância hiperfocal serve para fazer este tipo de fotografia. E nós conseguimos calcular o que é que vai estar em foco ao fundo, ou então, simplesmente, eu não quero que aquilo esteja em foco, portanto eu tenho que ter o objeto para cá da hiperfocal. E se eu estiver para cá da hiperfocal, eu sei que ao fundo não vai estar em foco. Eu vou-me aproximar, não é? Como eu neste momento estou a trazer para mim o foco, não é? Reparem que a casa lá ao fundo já não está focada. Como a minha profundidade de campo acaba por reduzir porque eu estou mais perto e a magnificação é maior, então ali aquela casa ficou muito mais desfocada. Se eu começar a ir para trás, a minha profundidade de campo vai aumentar com a distância também e, portanto, aqui não está mais focado. Não está totalmente focado, como é lógico, eu não quero aquilo focado. Se eu quiser esta parte focada, eu vou aqui, então vou fechar a minha objetiva. E ao fechar a minha objetiva, vamos ver aqui, por exemplo, estou aqui com f sobre 1.4 e vou meter aqui f sobre 16. Okay?
E agora está tudo focado. Okay? Reparem que possivelmente até ao fundo aqueles prédios estão ali mais ou menos, estas zonas aqui vão estar focadas, está bem? Porque o que é que eu fiz? Eu reduzi a abertura e, portanto, tornei os raios mais paralelos, ok? E logicamente que neste momento, se eu estando aqui ou estando aqui à frente, já não interessa se eu fizer assim, neste momento, o meu dedo que há bocado estava desfocado, agora estará focado, ok? No entanto, se eu voltar a f1.4 e eu estou aqui a utilizar, não se esqueçam que estou a utilizar uma lente que me permite f1.4 e f16, ok? E que está a compensar com a compensação do ISO, ok? Por isso é que esta variação de luz não se dá muito, mas quando nós fechamos a objetiva, temos que ou aumentar o ISO ou diminuir a velocidade de obturação, okay? Para compensar, para a imagem ficar também clara. Estudem o triângulo de fotografia, vocês vão, se não conhecerem ainda, vão conhecer, está bem? Mas é um próximo passo, mas tem aqui também as prioridades à abertura, a prioridade às aberturas manuais, a prioridade à velocidade, aqui no canal de histogramas, com o Fernando, que sou eu. Bom, malta, acho que é tudo o que eu tinha para dizer aqui e para vos transmitir. Deixa aí a tua experiência, deixa aí o que é que tu costumas usar, deixa se aprendeste alguma coisa com isto ou não. E pá, espero-te ver em breve aqui no Instagram, deixa nos comentários qual é a tua opinião sobre isto. Se gostaste do vídeo, deixa também o teu like, se não gostaste do vídeo, deixa também o teu like. Deixa um like de qualquer maneira, pronto, basicamente é isto, não é verdade? E não te esqueças de subscrever o canal, não te esqueças de ativar o sininho para saberes quando é que eu mando cá para fora uma coisa destas, porque eu, como não trabalho nisto, vou fazendo vídeos de vez em quando só, está bem? Portanto, não há aquela cena de estar todas as semanas um vídeo, porque eu não consigo, também não posso, e portanto, pá, convém ativar o sininho, que é para saberes quando é que aquele maluco daquele gajo deixou outra cena lá outra vez no ar. Mais uma vez peço os comentários e fica bem, até uma próxima aqui no Instagram, com o Fernando, que sou eu, não é? Por enquanto, continua a ser, porque um dia deixo mudar de nome, mas se calhar ainda não é agora, não sei. What the F? O que eu estou para aqui dizer? Já posso sair aqui, não já? Deixam, tenho que comer, meu, ainda não almocei. Quer dizer, já é quase noite, eu ainda não almocei à mesma, é uma chatice isto. Vamos continuar esta bocadinho. Bem, anda daí, Bobby.